בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לשמח שמצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו Todos nós sabemos que as festas natalinas são a grande orgia do sistema. Durante esta época do ano, tudo que nos cerca é uma exibição descarada do poder subjugante do sistema sobre nossas mentes. Sem vergonha nenhuma, o sistema nos diz o que devemos pensar, como devemos agir, como devemos nos vestir, o que devemos gostar e como devemos nos expressar. A paz de Deus a todas as nações do mundo, eu, Pedro, mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5. Para falar sobre os 3 natais que as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 não vão participar. O Natal é nada mais e nada menos como uma comemoração ao diabo e não tem nada a ver com Jesus. Como vocês vão ver nesse vídeo que eu vou mandar pela 3ª vez, nesse mesmo vídeo que eu vou acoplar nesse mesmo vídeo, da onde realmente nasceu o Natal, nasceu de uma festa pagã vinda lá da Babilônia antiga, onde era ali no Iraque. E vamos então a esse assunto. Mas primeiramente, deixa o Pedro ler, aonde ali na Sagrada Escritura Deus fala que pessoas no mundo inteiro andarão entristecidas por andarem afastadas das festas solenes, mas Deus as congregará. Deus não aceita nenhum templo evangélico em todas as nações do mundo comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento do aniversário de Tammuz, também chamado de Deus Sol. E realmente, na verdade, é comemorado o dia do diabo, porque o diabo ele gosta de ser chamado de Deus Sol. E como diz a história, Tammuz, ele era um jovem caçador e ele morreu em cima de um tronco ali no Iraque, na Babilônia. Ele morreu, como diz a história, em cima de um tronco, a sua carne apodreceu em cima desse tronco e dali, como diz a história pagã, nasceu um pinheiro. E dali começaram a pegar o pinheiro e começaram a pôr dentro das casas. Onde, na verdade, eles comemoravam na antiga Babilônia e comemoram até hoje na cidade de Roma. O Natal é como uma festa da sensualidade, como um carnaval, tipo orgias e etc. Deus não aceita nenhum templo evangélico em nenhuma nação do mundo comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque é um dia pagão, dia do Deus Sol, dia de comemoração, na verdade, do diabo e não de Jesus. Vamos ver então ali em Sofonias, capítulo 3, versículos de 18 a 20, onde Deus fala sobre o arrebatamento. Em todas as nações, as pessoas que estiverem seguindo Jesus
A Deus fala ali em Zofonias, capítulo 3, versículos de 18 a 20. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. O que tem a ver eles de... Por que eu, Pedro, estou falando que as duas testemunhas de Apocalipse 11, que são os dois profetas que Deus em breve enviará aqui no mundo, que Deus permitirá que profetizem 3 anos e meio, por que eu, Pedro, digo que eles não vão participar de 3 natais? Porque se eles vão profetizar 3 anos e meio, são 3 natais pagãos que serão passados. E por que eu, Pedro, estou falando sobre esses que eles não vão participar? Porque eles conhecem a palavra de Deus e vão se afastar da idolatria. E para ser idólatra não precisa nem ter imagem, basta seguir ensinamentos vindo da besta de Roma. Então, vamos ler ali em Apocalipse 11, onde Deus fala sobre as duas testemunhas. Onde Deus dará poder para esses 2 profetas nesse tempo do fim, ferir todas as nações com tantas pragas quantas vezes quiserem, se eles pretender causar danos a esses 2 profetas. E haverá muitas pessoas que vão pretender causar dano. Então Deus dará poder para esses 2 profetas ferir todas as nações com tantas pragas quantas vezes quiserem. Então, quando concluírem, a palavra de Deus diz que quando concluírem os 3 anos e meio, os 3 natais que esses 2 profetas não vão participar, quando der os 3 anos e meio que profetizarem, então é a besta que surge do abismo, que é o Papa João Paulo II, que vai ser ressuscitado pelo Papa Francisco, que é a segunda besta. Ele vai matar esses 2 profetas de Deus quando der os 3 anos e meio. E não permitirão que seus corpos sejam sepultados durante 3 dias e meio ali em Jerusalém. Então, o que acontecerá entre as nações? As nações, pelos meios de comunicações, vão saber que esses 2 profetas foram mortos pela besta que ressuscitou de Roma e seus exércitos. O que vai acontecer entre as nações? Também pode estar dizendo, pode estar se referindo, Deus pode estar se referindo ao Natal, porque o que vão fazer as nações quando esses 2 profetas de Deus morrerem depois de 3 anos e meio? Eles vão trocar presentes uns aos outros com alegria, porque o Papa João Paulo II, com os exércitos, matou esses 2 profetas de Deus e não permitiu que fossem sepultados 3 dias e meio ali em Jerusalém. Mas depois que der os 3 dias e meio, Deus mandará 2 sopros de vida e vai entrar nesses 2 profetas de Deus lá em Jerusalém e subirão ao céu numa nuvem. E muita gente vai contemplar isso, até os meios de comunicação vão passar até, pelos meios de comunicação vão passar isso para todas as nações. E nessa hora que os 2 profetas de Deus estiver subindo numa nuvem ao encontro de Deus nos ares, Deus fará um grande terremoto onde vai ruir a 10ª parte da cidade de Jerusalém e vai morrer 7.000 pessoas nesse dia na cidade de Jerusalém, porque em Jerusalém também tem os falsos sacerdotes que confiam na besta de Roma. Aonde Deus fala que da cidade de Roma, que é a mulher vestida de vermelho, Deus fala em Apocalipse capítulo 17, versículo 18, que a mulher vestida de azul e vermelho é a cidade que domina sobre os presidentes da terra. Está aí o motivo porque os presidentes vivem indo para Roma. E
Vamos ler então o que fala em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 14. Onde Deus fala sobre esses dois profetas que Deus em breve enviará nesse tempo do fim. Eu, Pedro, acredito que, se for da vontade de Deus, Deus dará mais 7 anos, de 2024 a 2030, para esses dois profetas de Deus profetizarem 3 anos e meio, e também 42 meses, que são também 3 anos e meio, para a besta de Roma agir. Vamos ver o que fala sobre as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. E foi-lhe dada uma cana semelhante, e foi-lhe dada um cajado semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa Jerusalém por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, que são 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é Jerusalém, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis aqui o terceiro ai cedo virá. Eu, Pedro, acredito que desse ano 2024 até 2030, Deus está dando já os 7 anos para os 2 profetas de Deus profetizarem 3 anos e meio, e também mais 3 anos e meio para a besta de Roma, o Papa João Paulo II, que vai ressuscitar, agir. Esse é um dos motivos porque os 2 profetas de Deus vão passar 3 natais sem participar deles, porque eles não comemoram festas pagãs, disfarçadas em festas evangélicas. Fiquem agora com o vídeo, onde eu, Pedro, já mandei essa semana já 2 vezes, e agora é a terceira e última, que eu mandarei esse vídeo, onde mostra o verdadeiro significado do Natal e de onde veio. Veio da antiga Babilônia, no Iraque. E por que em Apocalipse 17, Deus fala que a mulher vestida de vermelho e azul está na testa dela escrito um grande mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Deus diz também que essa mulher vestida de vermelho e azul, em Apocalipse capítulo 17, versículo 18,
é a mulher, é a cidade que domina sobre os presidentes da terra. O fato de Deus falar que a mulher está montada na besta de 7 cabeças, e Deus fala que essas 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. A mulher que é a cidade que reina sobre os reis da terra. Quando Deus fala que a mulher está sentada na besta de 7 cabeças, e as 7 cabeças Deus diz que é 7 montes nos quais essa mulher está sentada, essa mulher que domina sobre os reis da terra, significa que é Roma, porque Roma foi fundada sobre 7 montes. Fiquem então com esse vídeo, onde a prova clara de onde veio o Natal, e até nos dias de hoje é comemorado Tammuz, o Deus Sol, ou o próprio diabo. E que Deus abençoe até as nações, que Deus abençoe todas as nações em nome de Jesus. E fique com esse chat que eu, Pedro, estou gravando agora esse vídeo. Estou gravando esse vídeo agora, são 18h58, sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. Mas eu, Pedro, vou enviar em forma de chat esse vídeo à meia-noite de sexta para sábado. Fiquem com esse vídeo e que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Todos nós sabemos que as festas natalinas são a grande orgia do sistema. Durante esta época do ano, tudo que nos cerca é uma exibição descarada do poder subjugante do sistema sobre nossas mentes. Sem vergonha nenhuma, o sistema nos diz o que devemos pensar, como devemos agir, como devemos nos vestir, o que devemos gostar e como devemos nos expressar. Nos tornamos em escravos de compromissos e regras não escritas e nos vemos obrigados a gastar dinheiro com a finalidade de aparecer diante dos demais e diante de nós mesmos. E por qual razão agimos desta maneira nesta época do ano? Agimos assim, nos comportamos como nos comportamos, e fazemos o que fazemos, porque nos foi dito desde crianças que é preciso fazer isso nesta época do ano. Os pretextos que colocamos para repetir os mesmos rituais nas mesmas festas são irrelevantes, porque ninguém se lembra e ninguém se importa qual é sua suposta justificativa argumental. Na mente das pessoas, existe apenas um mecanismo instalado que diz: estamos em tal festa e vamos fazer a mesma coisa como fizemos no ano anterior. E assim, ano após ano, vamos repetindo como robôs programados. Mas enfim, vamos falar da origem do Natal. Bom, a verdade é que o Natal é uma festividade religiosa. Apesar de todas as armadilhas comerciais da celebração moderna, o Natal continua, na essência, uma festa religiosa. É um momento em que uma divindade é recordada e homenageada. Os cristãos celebram o nascimento de Jesus na altura do Natal. Eles trocam lembranças em homenagem à maior oferta alguma vez dada. Eles dizem: Jesus é a razão da época, e falam em trazer o Cristo de volta ao Natal. O problema é que o Messias nunca sequer fez parte do Natal. Enquanto a Escritura não providencia a data de nascimento do Salvador, a maior parte dos estudiosos concordam que ele nasceu no outono, nunca em 25 de dezembro. Para descobrir qual Deus é homenageado pelo Natal, é necessário rastrear as suas origens pagãs. A verdadeira origem do Natal encontra-se na antiga Babilônia.
está ligado à apostasia organizada, que mantém preso um mundo enganado por todos esses séculos. Vamos começar desde lá do início. Vocês já ouviram falar de Tammuz? E levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está do lado norte, e eis que estão ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Para quem ainda não sabe, Tammuz foi filho de uma rainha da Babilônia, chamada Semiramis. Semiramis foi casada com Nimrod, que foi conhecido como Deus Sol. Depois da morte de Nimrod, Semiramis alegou ter ficado grávida imaculadamente, sem ter tido relação com outra pessoa. Aí, essa criança nasceu no dia 25 de dezembro, com o nome de Tammuz, o filho de Deus Sol, que no caso era o Nimrod, portanto para eles, filho de Deus. Depois que Semiramis deu à luz a Tammuz, ela começou a afirmar que esse garoto era então o próprio Nimrod, o Deus Sol reencarnado. O garoto Tammuz, pelo que se sabe, ele faleceu nas matas caçando, mas não se sabe o motivo certo da sua morte. O seu corpo ficou em cima de um tronco, apodrecido. Semiramis, para não dizer que seu filho tinha morrido como qualquer um mortal, já que ele era considerado um deus, espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o seu lugar, para o sol. E naquele tronco podre onde o garoto caiu em cima, disse Semiramis que ali havia nascido um pinheiro. E que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tammuz. E em toda data de aniversário de Tammuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro como símbolo do renascimento de Tammuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Lá em Monte Olimpo, na Grécia, todo Natal, dia 25 de dezembro, até nos dias de hoje, eles fazem os mesmos rituais que seus antepassados faziam para celebrar o seu Deus, Nimrod e Tammuz. Todos que têm uma árvore de Natal, todos que participam dessa festa de dezembro, querendo ou não, assim como eles, estará celebrando o nascimento de Tammuz. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Essa prática religiosa, ela já era também acompanhada nessa mesma época com a troca de presentes. As sacerdotisas e amigas de Semiramis, diz a história que elas jejuaram, choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E foi a partir daí que surgiu o hábito de se trocar presentes no Natal. Seria o Natal uma festa puramente comercial. Nós sabemos que o final do ano é uma época em que os trabalhadores recebem um salário dobrado, chamado 13º. O comércio sempre busca metodologias para oferecer produtos com qualidade e preço mais barato, para assim vencer a concorrência e faturar mais nessa época.
E o Natal é uma excelente época para isso, já que nessa época, as pessoas trocam presentes. Como também há o costume de comprar roupas novas para passar o Natal e o Réveillon. Muitas pessoas acabam gastando o que não têm para tentar seguir o costume dessa comemoração. Mas infelizmente não fazem ideia do que estão realmente fazendo. E eu até concordo que toda essa comemoração seria muito bom se não houvesse uma verdade terrível por trás disso tudo. E é lamentável o fato de que são poucos os que procuram saber qual é a origem do Natal, ou a origem de qualquer outras festas pagãs. Bom, e é esse o propósito do nosso vídeo e do nosso canal, mostrar a verdade que esconderam de você. Na Bíblia em nenhum momento cita a comemoração do aniversário de alguém. Nós não vimos também nenhuma citação do aniversário de Cristo. Nós não vemos na Bíblia ninguém comemorando essa data. A mesma coisa aconteceu em relação aos discípulos. Nós não vimos comemoração de aniversário de nenhum discípulo. O povo na época bíblica não ligava para esse tipo de comemoração. Existiam sim festas e comemorações religiosas, tanto do povo hebreu quanto do povo pagão. Por que então comemorar a festa de aniversário de Cristo? Mais uma jogada do inimigo, Satanás, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimem no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Tammuz, em outras culturas, era conhecido como Baco, e sua festa sempre aconteceu no dia de seu aniversário. A festa era chamada de Bacanal, porque o nome de Tammuz também é Baco. A festa de Baco ou Bacanal, ou seja, uma grande orgia, em que se relacionavam homem com homem e mulher com mulher, e até crianças eram envolvidas no meio. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo colocados em uma taça. Isso é um ritual. Essas coisas terríveis, coisas horrendas, é o Natal que você e sua família comemoram. A origem é essa. O mascote do Natal, o Papai Noel, foi uma criação dos senhores do mundo com um único sentido: tirar o sentido da existência de Cristo. Quando a criança começa a acreditar na existência do Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Cristo, essa criança chega até certa idade crendo em Papai Noel e em Cristo. Mas mais tarde, quando essa criança descobre que Papai Noel é um conto de fadas, essa criança passa por associação de que Cristo também não existe. Não tem data do nascimento de Cristo em lugar algum. Aí essa criança descrente em Noel também já associa a Cristo como uma figura mentirosa. Creio eu que foi com esse fim que criaram esse Papai Noel. Um homem onipresente, ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. E também consegue fazer o milagre da multiplicação, e consegue com aquele pequeno saco, distribuir presente para o mundo inteiro. Vocês já se perguntaram por que o clima de Natal sempre é neve e inverno e etc. Bom, no hemisférico norte, onde eles dizem que sai o Papai Noel, ocorre o solstício de inverno a partir da data de 24 de dezembro.
Nesse solstício, o Sol nasce mais forte nesse hemisfério, a partir dessa data até o solstício de verão no hemisfério sul. Portanto, mais uma vez falando, que não há nascimento de Cristo coisa nenhuma. É o nascimento do Sol todo ano sendo celebrado. E se você prestou atenção no vídeo, agora já sabe que esse é o nascimento do Deus Sol. Um falso Deus, que sempre afrontou e blasfemou contra o Deus único, o Criador do céu e da terra. Não se deixe enganar, esse é mais um truque de Satanás, para você adorá-lo, pois o Deus Sol é nada mais e nada menos que ele próprio. Ele apenas usou um ser humano, na época como seu representante ou fantoche. E por fim, é essa a verdadeira história do Natal e do Papai Noel. Se possível, compartilhem, para que outros também saibam. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.